Olá, Lu! Olá, família eletromagnética. Vim aqui contar um pouco da minha experiência espiritual, minha vida, né, através de tudo isso, como é que eu cheguei até aqui. Então, vou explicar a vocês um pouquinho da minha história. Tudo começou quando eu tinha, na verdade, quando eu nasci. Quando eu comecei a ter consciência da minha vida, eu comecei a prestar atenção que eu era diferente das pessoas, que eu lidava com as coisas diferentes, que eu pensava diferente. Mas eu não sabia o que eu queria buscar, eu não sabia que eu queria correr atrás, entendeu? Eu não sabia de nada disso. Então, a única coisa que eu pude fazer era nada, porque eu não tinha nenhum conhecimento e não tinha ninguém para me ajudar. Passou-se um tempo, comecei a completar 8 anos e aí veio a insegurança. Já que eu não tinha nenhum suporte emocional, nenhum suporte de vivência, acabei trazendo várias doenças psicológicas, como o pessimismo. Para mim isso é uma doença psicológica porque machuca mesmo, como o pessimismo, a autossabotagem, complexo de culpa, baixa autoestima, ansiedade e outras coisas. E aí os meus pais, eles sempre foram bons comigo, mas não era o suficiente para carregar todo o peso psicológico, já que eu me sentia diferente e não conseguia entender nem encontrar o porquê. Então, depois de tudo isso, comecei a crescer, tive vários problemas psicológicos verdadeiramente, principalmente a síndrome de pânico. Foi uma que mais marcou a minha vida desde os 12 anos de idade. E aí era muito forte e meus pais não sabiam o que fazer, me levavam em rezador, me levavam em vários e vários outros curandeiros e todos eles diziam para me banhar com tal planta ou fazia um ritual e eu não gostava daquilo, eu não me sentia bem, eu ficava mais com medo do que já estava, né? E aí eu comecei a pegar um trauma com isso, com rituais, com velas, eu não gostava. Então, depois de tudo isso, resumindo tudo, depois de tudo isso, eu conheci um amigo meu que ele era médium, ele era espírita. E ele curava as pessoas aqui da cidade, as pessoas iam lá procurar ele curava. E aí ele começou a conversar comigo. E disse, olha, você é uma pessoa muito boa, você é muito nervosa, você pensa demais, você traz pensamentos nada a ver na sua mente. E aí eu disse, então me ajuda a aprender isso, a me controlar. E ele disse, deixa chegar o tempo. E aí continuei com pessimismo até os 14 anos de idade, com a síndrome de pânico também. E aí teve um tempo que eu peguei depressão, mas uma depressão não depressiva, era uma depressão de conhecimento, entendeu? Eu chamo essa depressão de depressão da falta do conhecimento. Eu ficava tão assim, eu não sou assim, eu quero ser outra pessoa, eu quero ser feliz, o que está acontecendo comigo? Chorava direto, tomei até antidepressivos por alguns meses e eu não gostava, porque eu me sentia presa, entendeu? Meus pais também não gostavam que eu tomava os antidepressivos. Então o que eu fiz? Comecei a conversar com esse meu amigo, ele é espírita, e como eu disse, né? E ele começou a me emprestar livros espíritas, começou a me explicar. Fizemos algumas aulas, ele me ensinou algumas coisas espirituais. E aí eu comecei a pegar o jeito. Nossa, eu achei muito legal isso aqui tá dando teoria, a coisa que eu achava que era mentira, mas é verdade. E aí comecei a estudar Chico Xavier, Emmanuel, Allan Kardec. E aí comecei a entender tanta coisa, fiquei tão feliz. Eu não gostava de ler livros. Depois que eu comecei a ler, eu comecei a ficar muito feliz. Também estudava Augusto Cury, que também me ajudou bastante. E aí houve um problema comigo e com esse meu amigo, ele não quer mais falar comigo. Um problema pessoal na qual eu não posso explicar aqui a vocês porque é complexo até pra mim entender. Mas aí ele me deixou um legado, me deixou eu ter esse conhecimento vasto. Passa-se 6 meses eu estudando através do celular, porque eu não tinha condições de comprar um livro. E aí chegou um tempo que eu consegui comprar 3 livros de Emmanuel não, de André Luiz, de Chico Xavier. Tô amando os livros. Comecei a ler, comecei a falar e tudo. Também dando um detalhe a vocês, que eu era uma pessoa intuitiva, muito intuitiva desde o começo, né? Então, a intuição para mim não foi um problema, nem uma coisa, nossa, que
coisa interessante. Pra mim foi uma coisa sempre normal. E aí eu comecei a conversar com o meu mentor espiritual através da minha intuição, porque como eu estava já tendo um conhecimento básico, ele começou a falar comigo, me dando umas sugestões. Na verdade, ele conversava comigo desde pequena, mas eu não sabia que era ele. E ele me deu muitas sugestões de alcances, de eu aprender. E uma das sugestões que ele me deu é: assista a Lu Gamache. Ele não me disse assim na cabeça, é que eu vi aleatoriamente o vídeo da Lu no YouTube e comecei a assistir. Quando eu comecei a assistir, eu não achava muito legal não, mas também não achava ruim. Eu parei, aí meu mentor disse: não, Arielle, continue, ela vai te ajudar, vai explicar tanta coisa. E aí eu comecei a assistir de novo. E hoje estou aqui com vocês. Eu digo a vocês que eu aprendi muito com minha vida, com meu lado espiritual, desde o começo. Eu era uma pessoa bastante assim, voltada, uma mente super aberta, porque eu acreditava que a vida não era só nascer, trabalhar, ter filhos e morrer. Eu não sou uma pessoa que acredita nisso. Quero ser psicóloga no futuro, uma terapeuta também, uma palestrante, várias coisas eu quero ser. Principalmente feliz. Uma das primeiras coisas que eu quero ser é feliz. Uma pessoa que cresce, que pode crescer espiritualmente. E com a ajuda da Lu, com a ajuda dos meus mentores, espíritos de luz, Chico Xavier, que eu amo ele, eu sou muito apaixonada por Chico. Chico é uma pessoa que, sei lá, pra mim ele é como se fosse um irmão. Eu não consegui conhecê-lo fisicamente, mas dei umas andadas ali nos planos espirituais e comecei a conversar com ele algumas vezes. Ele me deu umas dicas, e dicas de tipo, eu pedi muita ajuda a ele orando. Eu acho que ele se cansou de eu tanto pedir: ah, Chico, me ajuda, tal, tal. E aí eu sonhava com ele me ensinando várias coisas. Principalmente: Arielle, estude, porque isso vai fazer parte da sua evolução espiritual, da sua felicidade. E aí hoje eu estou aqui querendo crescer mais ainda. Espero sempre ser feliz, como eu sou. E agradeço muito a você, Alu. Agradeço muito a todos os espíritos de luz. Agradeço ao meu amigo que não está falando comigo agora, mas agradeço a ele. Agradeço ao Chico, ao Divaldo também, que eu amo o Divaldo também. E algum dia eu encontro você, Alu, fisicamente, sabe por quê? Porque eu acredito nisso, assim como o Divaldo. Então, gente, espero que vocês aproveitem essa minha história. Eu não gosto de contar muito minha história, mas hoje estou aqui e contei. Então, aproveite muito a minha história e acreditem que sim, você pode mudar. Sim, a sua vida vai fazer você mudar para o caminho certo, mesmo você não querendo. Vai acontecer alguma coisa para você ir para o caminho certo. Eu, por exemplo, estava tão pessimista que a vida disse: ó, não, peraí, Arielle, você não vai ficar assim. E me deu várias reflexões, várias coisas e disse: você vai por esse caminho aqui. E hoje eu tô no caminho. Mas, como eu digo, tudo é questão de crescimento espiritual, evolução, tudo é questão de amor. E acredito que todos nós vamos chegar nessa parte algum dia, né? Beijos no fundo do coração. E a Lu, assiste esse vídeo.